Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2024. Esse modelo versão topo de linha que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil chega com mudanças. Parte da grade que foi modificada, novas rodas e o perfil dos pneus um pouco mais alto. Teto solar nessa versão. No interior nós temos também uma novidade, que é a saída de ar-condicionado para o banco traseiro com duas tomadas USB, painel digital de 12,3 polegadas e o sistema de segurança que foi aprimorado, identificando pedestres, ciclistas e também veículos, e nessa versão agora conta com sensor de ponto cego e tráfego cruzado e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse modelo híbrido do sedã médio mais vendido no Brasil, partindo aqui dos seus faróis, que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. O sistema de iluminação é em LED, exceto a luz de indicação, que é halógena. Aí ele tem aqui um filete menor aqui acima, um outro filete maior, que é a luz de condução diurna. Acendimento automático dos faróis, farol alto e baixo, com sistema comutativo e também canhão de projetor de longo alcance. Aqui todo o detalhe cromado e black piano, que é essa parte em azul para fazer referência que é um carro híbrido, e já na parte do para-choque esse vinco bem pronunciado em formato de C, e aí ele tem essa parte em cinza metálico, preto fosco e também ali o detalhe cromado, que é um acessório genuíno de série agora no modelo, e também sensores de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês como é o funcionamento no interior. Mudança também aqui, ó, a grade frontal. Agora ele não é mais na horizontal em black piano com as aberturas de ar. É com essa parte em detalhe colmeia, como vocês podem ver, em black piano, com as aberturas embaixo e também em cima. Mais acima aqui do modelo, todo esse detalhe em black piano que atravessa toda a parte do capô, com esses frisos aqui em cromado que se destacam, e aqui o logo translúcido da Toyota, onde tem os radares com sensores do sistema Toyota Safety Sense, com um detalhe em azul para fazer referência que é um carro híbrido, que teve atualizações. Anteriormente ele só identificava veículos, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas, com ACC, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária e também sistema pré-colisão. E agora conta com sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Os vincos que saem da parte lateral do capô, também lá de cima vindo até a frente na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido, que no caso do Corolla Sedã utiliza um motor a combustão e dois motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha no ciclo Atkinson. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transaxle, que não é da forma como estamos acostumados com as polias do modo CVT, mas sim com as planetárias interligadas ali junto com o motor, trazendo trocas mais suaves no modelo. Mais abaixo, dois motores elétricos, 72 cavalos, torque de 16,6 kgfm. E mais acima, essa é a CPU eletrônica. É ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão uma força combinada de 122 cavalos, trazendo mais economia de combustível. Que, falando em economia, segundo a Toyota do Brasil, a troca do perfil dos pneus trouxe uma eficiência de 12% em economia de combustível, gerando 18,5 quilômetros com gasolina no centro urbano, que é uma mudança significativa no modelo. Esse modelo não é do tipo plug-in, que você precisa colocar na tomada para regenerar o sistema de baterias. Quando você está no trânsito, pisa no freio ou está descendo a serra, você já consegue regenerar todo o sistema de baterias, trazendo mais economia de combustível. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem as imagens, toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe.
Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram redesenhadas, e aí ela tem a parte diamantada das bordas indo até o centro, os vincos bem aparentes com a pintura em black piano. Outra mudança aqui, acessório genuíno de série, que são as porcas antifurtos. E também a atualização no perfil dos pneus, que antes era 225/45, agora possa ser 215/50, roda de 17 polegadas. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento e vão livre de solo de 15,1 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse vinco bem aparente, também uma silhueta aqui na parte lateral indo até a segunda porta, saia lateral também, e um outro acessório genuíno, que são aqui, no caso, esses frisos com um detalhe cromado com a inscrição Corolla lá na segunda porta. A inscrição Hybrid para fazer referência que é um carro híbrido, e um vinco aqui, ó, na parte lateral indo até a parte da lanterna traseira. Outro detalhe dessa versão Altis Premium, todo esse detalhe cromado da coluna A até a coluna C. E aqui ela parte com esse detalhe na coluna A em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento eletrônico automático quando você aciona a chave ou também no botão, e uma novidade, agora conta com sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Aqui a cor predominante do veículo, que é um vermelho metálico. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa cor do modelo. As maçanetas são na cor do veículo, coluna B com um detalhe em preto fosco, e essa versão, por ser a topo de linha, conta com teto solar, trazendo mais luminosidade e amplitude no interior do veículo. O acabamento aqui preto fosco e também cromado, toda a parte envidraçada, suspensões traseiras são do tipo multilink independente, e os vincos na parte traseira aqui do modelo que ficam bem marcantes, que eu quero abrir a imagem para mostrar a parte do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior. Todo esse vinco bem aparente que atravessa todo o para-choque, terminando com esse formato de se harmonizando lá na frente do veículo, onde tem essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED. Todo esse detalhe aqui com a moldura em black piano, que fica realmente bem marcante, e aqui o indicador da parte de ré somente do lado direito. Toda a parte com esse friso cromado que atravessa toda a tampa traseira, com essa parte brilhante e também fosca, e a inscrição Corolla Altis Premium Hybrid e os detalhes azuis para fazer referência que é um carro híbrido. A parte aqui com terceira lanterna de frenagem e aquecedor do vidro traseiro, com a chave presencial no bolso. Apertando esse botão que tem aqui, você tem aqui a abertura do porta-malas, que conta com capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, é um bom espaço para você estar utilizando. Iluminação aqui halógena, e você puxando essa parte aqui, você tem o kit de ferramentas com step, que você pode estar fazendo a troca com a roda em aço. E aí ele não muda o perfil, continua sendo o mesmo perfil da linha 2023. Todo o acabamento aqui com a manta também, câmera de ré, e depois vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E aqui do lado esquerdo nós já temos a luz de neblina em LED para facilitar e trazer mais segurança na parte noturna. Falando em segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas e também a parte com freios ABS com EBD, BAS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais, joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 70 centímetros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás, vou me sentar para mostrar para vocês aqui a questão do espaço. Ó, praticamente 3 dedos me sobram aqui no modelo sedã. O teto, ele é mais claro, com as alças, iluminação halógena, também teto solar nessa versão Altis Premium, que traz muita luminosidade no interior. E aqui o acabamento, como vocês podem ver, ele tem uma parte bege e cinza, que aqui vai trazer uma amplitude maior para o carro, mais requinte, enfim. Portas revistas aqui na parte somente do passageiro, e a novidade, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro, com 2 tomadas USB do tipo C. Vai trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás, e foi uma mudança que muitos vão gostar desse sedã. Todo o revestimento do banco aqui em couro, com essa parte mais lisa e a costura aparente, e aqui todo pontilhado, que fica realmente bem marcante, e aqui essa parte mais acima já é
bege. Eu vou descer aqui para mostrar ainda para vocês a fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe aqui com descansa-braço, com opção para 2 porta-copos, facilita viajando com 3 ou 4 pessoas. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. E também alerta de afivelamento dos 3 ocupantes aqui atrás. Isso também favorece. Puxando ou apertando esse botão aqui, você consegue estar puxando o banco. Ele é bipartido 60 por 40. Então você consegue descer as 2 partes do banco. Vamos supor que você não consiga carregar algo maior no porta-malas. De alguma forma você consegue carregar aqui, facilita de alguma forma. Revestimento da porta aqui, ó, em couro com essa parte cinza, a costura aparente, bem macio ao toque. Aqui já é bege, com um plástico bem macio ao toque, com as costuras aparentes e os puxadores prata. Esse detalhe aqui com a parte em black piano, acionador de vidro elétrico com a função auto down, sobe com um toque só. Um nicho aqui na parte lateral da porta, o porta-trecos, e também um alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição e o logo Corolla. Do outro lado, esse botão que você aciona para fazer a abertura do porta-malas, e aqui mais acima alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, coloca a mão aqui entre a maçaneta para que você possa fazer a abertura aqui do modelo através da Smart Entry. Traz mais comodidade. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, que tem novidade também. Essa soleira que é um acessório genuíno da Toyota, com iluminação aqui em LED azul, e aqui essa parte que é uma iluminação mais clara, que é uma novidade aqui para o modelo. Ele conta com ajuste elétrico somente no banco do motorista, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo das pernas, regular a altura do banco. Já nesse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas e também a abertura aqui do tanque de combustível no modelo. A inscrição Corolla Hybrid, todo esse detalhe azul para fazer referência, lógico, que é um carro híbrido do modelo. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Premium híbrido 2024. Notaram o silêncio? Carro híbrido tem esse detalhe, ele está funcionando aqui no modo elétrico no momento, então isso traz um conforto, uma comodidade aqui no interior, por estar realmente tudo aqui no silêncio. Isso é um detalhe interessante. Novidade aqui, painel digital de 12.3 polegadas, que depois eu mostro para vocês os detalhes desse painel digital. Uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio com sistema Harman Kardon. E aqui você tem os botões físicos, volume, a parte aqui com a tecla Home, uma tela bem intuitiva ao toque. Apertou aqui a rádio AM, FM, as estações de rádios, favoritos e projeção. Telefone, clicou aqui, ele já vai fazer o pareamento via Bluetooth para você fazer comando de som, comando de voz no volante multifuncional, e também a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que ficou mais interessante aqui no modelo. Referente ao veículo, você tem aqui as informações referente a regeneramento de energia. Se o motor combustão ligasse, ele ia mostrar aqui as linhas de fluxo recarregando o sistema aqui das baterias. Aqui você tem informações referente modo normal, quilometragem, o tempo que você está utilizando o veículo e quanto que é a quilometragem aqui que você tem no combustível. E aqui referente a comparativo de consumo, até referente a regeneramento de energia, média de consumo, enfim, você consegue fazer todo o acompanhamento. Ele ligou o motor a combustão e agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que fica, ó. Olha que detalhe interessante, o motor a combustão funcionando, regenerando o sistema de baterias. Bem interessante. Ar-condicionado, que é do tipo digital, 2 zonas, com ar quente, ar frio, temperatura para o lado aqui do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui você liga o ar-condicionado, liga a parte da fileira do banco traseiro, uma novidade que muitos vão gostar aqui no modelo. Reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. Aqui você consegue ajustar a velocidade do fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse fluxo, aquecedor do vidro traseiro. Todo o detalhe em black piano, também prata. Botão aqui para você estar acionando para fazer o botão Start Stop, a ignição aqui do veículo com um detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. No console central tem um detalhe aqui bacana, essa plataforma para recarregamento do celular por indução sem fio. Se o seu telefone tem a tecnologia compatível, você coloca ele nessa base, ele vai fazer o recarregamento sem fio. Isso é interessante.
toda a parte aqui do console com esse detalhe preto fosco, aqui já na cor do veículo bege no interior, black piano e prata. Aqui você já tem os botões aqui, ó, Drive Mode, que você consegue colocar aqui referente ao modo Eco, Sport, e quando você aperta, ó, ele muda ali na parte do painel, ficou bem bacana, né? Essa parte Eco, normal e Power. O Power ele vai trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca do sistema automático aqui mais rápido, para que você fique com um giro maior no motor. Esse botão que você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Já esse outro botão aqui é o modo elétrico, EV Mode. Então você consegue ter essa opção também de deixar o carro 100% elétrico, saindo do estacionamento, enfim, você utiliza da forma que você quiser, com o sistema de baterias carregado. Colocando aqui câmera de ré, você já tem a opção com as linhas dinâmicas aqui de distanciamento, mas não tem as linhas aqui quando você esterça o volante com o ângulo do volante. Ele tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, que se aproximando de objeto, ó, na parte traseira e frontal, ele vai aparecer aqui também. É um detalhe interessante. O câmbio automático eu já falei para vocês, é um hybrid Transexo que não é com CVT. Ele é interligado direto com as planetárias ali, fazendo trocas mais suaves. Novidade, ó, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Ele passou um carro ali atrás, ele já vai ficar laranja ali, mostrando, ó, como tá vendo ali agora, essa parte que tem algum veículo ali no seu ponto cego ou tráfego cruzado. Modo Drive aqui ele não tem as trocas manuais para o lado esquerdo, mas ele tem essa opção B que muitos perguntam no canal. Funciona para quê? Tô descendo a serra, coloco no modo B, ele vai regenerar o sistema de bateria. Então você utiliza como um freio motor também numa descida de serra, para utilizar dessa forma, para ficar ali com um sistema de baterias recarregado, trazendo com certeza mais economia. Freio de estacionamento continua sendo manual aqui com a alavanca. Os dois porta-copos aqui como opção, descansa-braço aqui revestido em couro com essa linha aparente. Você puxando aqui, tem todo espaço para você utilizar aqui no interior, uma tomada USB do tipo C e uma tomada 12 volts, que você pode usar da maneira que você achar melhor. Já o revestimento do banco dianteiro, em couro, com a costura aparente, essa parte mais lisa cinza e todo pontilhado aqui. Mais acima, ele já é bege, com a parte lateral aqui para trazer mais conforto. Traz um requinte maior aqui dentro do interior do carro nessas cores. Regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol com a opção do espelho. Eu puxo aqui, ele já acende a iluminação halógena tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai reduzir o reflexo de um carro com farol alto atrás de você à noite, um item de segurança interessante. Aqui a parte da iluminação no teto, esse botão que você pode ativar ou desativar o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no interior, não vai ter problema, ele não vai disparar o alarme. E aqui você abre a parte do teto solar, você fecha aqui como eu fiz agora e consegue estar fazendo a abertura do teto solar. E detalhe, ele conta com um sistema anti-esmagamento. Colocou a mão aqui, ele vai voltar automaticamente fazendo a abertura, trazendo mais segurança de não ter um dos dedos ali, né, amassados, um exemplo. Essa parte com a persiana para você estar cobrindo ali a luminosidade caso você queira. Detalhe também, ó, todo revestimento bem macio ao toque aqui com a linha aparente, com essa parte já bege, que já fica ali ornado com a parte da porta, fica bem bonito. O detalhe também aqui, ó, com tomada USB do tipo normal para você colocar um pendrive para fazer recarregamento, enfim, você consegue utilizar da forma que você achar melhor. Também um porta-luvas aqui bem amplo, desce bem devagar, todo acabamento black piano, também esse detalhe aqui, ó, cinza ou prata, né, que termina aqui no difusor do ar-condicionado. Acabamento do painel aqui, ó, bem macio ao toque, como vocês podem ver. Ali já um tweeter, um sistema de som para facilitar. Aqui já é com acabamento com plástico rígido, que é com esse detalhe mais fosco. Os comandos aqui na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Aqui você tem rebatimento quando você aperta o botão e quando você aciona na chave o modo automático também, quando você ajusta o alarme. Por ser um sedã médio, ele conta aqui no painel com ajuste do facho do farol, para cima ou para baixo você faz a regulagem de acordo com o peso que você tem no carro. E esse botão aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que você mantém ativado aqui, ó. Quando você coloca no farol alto, ele já ativa o sistema comutativo do carro. Vem um carro por você à noite, ele coloca para baixo,
Passou o carro por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso facilita bastante fazendo as viagens. E acrescentaram aqui o botão Odotrip. Eu aperto aqui, Trip A, Trip B e o odômetro total que vai aparecer aqui no cantinho. Mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor, que você tem a opção também. A sua direção é eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o volante multifuncional com acabamento em couro com a linha aparente, os comandos aqui mais acima do computador de bordo aqui referente ao painel digital, também atendimento telefone celular via Bluetooth, comando de voz e os comandos de som. Do outro lado aqui os comandos referente à estação de rádio ou as músicas que você pode estar alternando, e mais acima aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que como eu falei anteriormente, teve atualização, agora ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Anteriormente era somente veículos. Esse parte aqui do volante é o ACC, você consegue aqui estar configurando o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade e você não percebeu. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão, você mantendo ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária no modelo. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E também ele vai ter o sistema de centralização em faixa, para que ele faça as correções para que você não saia da faixa de rodagem. E se você ficar sem a mão do volante, ele toda hora corrigindo a rota, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Esse outro botão mais acima faz parte do sistema pré-colisão, que você mantendo ele ativado, ele vai identificar numa situação de risco eminente ali, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos para você que está conduzindo. E outro detalhe também, sistema referente à oscilação ao volante. Quando você está ali muito tempo dirigindo numa viagem, você começar a oscilar o volante, ele vai perceber, te dar um alerta sonoro e visual, uma xícara de café vai aparecer falando assim, ó, meu amigo, descansa um pouco, você pode causar um acidente. Então isso é bem interessante nessa parte do sistema de segurança aqui do modelo. Novidade, painel digital, 12.3 polegadas. Isso é uma mudança significativa no modelo. Referente às baterias aqui, Trip A, Trip B, uma parte aqui com detalhe da temperatura do motor, aqui do outro lado referente ao tanque de combustível, são 43 litros, velocímetro digital e aqui o analógico de forma digital aqui no painel, indicador de relógio, indicador do câmbio automático aqui, a posição, temperatura exterior. Você tem as opções aqui, ó, que você coloca no 1, que vai ficar dessa forma, no 2 ele já vai aparecer aqui os modos elétricos e as informações de viagem, no 3 ele já vai aparecer aqui, ó, referente ao sistema de regeneramento, quanto você tem de bateria e rádio. Você tem também essas opções aqui, você pode estar segurando, colocando para o lado esquerdo, como é o que eu fiz agora. Você consegue colocar para baixo, ele vai alternando ali, ó, média total, tempo, modo elétrico e a rádio novamente. Pode alternar aqui para o lado direito, como eu fiz aqui agora, ali referente ao sistema híbrido, para baixo ele vai ficar ali sem nada, para baixo mais uma vez a média total, e ali modo de indicação e os sistemas de segurança que está ligado e desligado, bússola de navegação e para baixo mais uma vez ele volta ali para a parte normal. E você voltando aqui ao centro, você tem as configurações gerais que você consegue estar utilizando também, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você vai colocando para baixo, configurações, e você consegue alternar aqui, ó, referente a parte de configurações do painel digital. Então você segura aqui ao centro, ele tem aqui, ó, o tipo de medidor. Ou você consegue colocar com os dois arcos que estão aqui, ou com um arco só no centro, ou você volta e coloca aqui sem nada, para ficar totalmente ali mais sóbrio. Vou mudar aqui para os dois arcos e vou mostrar um outro detalhe, estilo de medidor. Você tem o inteligente, que é esse que está aqui, o casual, que vai mudar o fundo ali e os arcos, e voltando aqui você tem o robusto, que é esse daqui, que vai alternar também ali os arcos com os medidores, e também o tipo esportivo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium Hybrid nessa cor vermelha metálica. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.